A história do petróleo é muito mais do que só a história de um combustível, sabe? É, na verdade, a narrativa da nossa própria civilização moderna. Vamos mergulhar juntos nessa saga? Ouro negro, um nome que, convenhamos, captura a essência da coisa perfeitamente. Uma substância escura que vem das profundezas da Terra, mas que gerou fortunas inimagináveis e um poder global sem precedentes. E é aqui que mora o grande paradoxo que a gente vai tentar desvendar hoje. A história de uma força incrível de progresso que, de repente, se tornou um dos nossos maiores desafios. Para a gente entender essa saga, a gente precisa começar do comecinho, mas bem do começo mesmo, muito antes dos seres humanos sequer existirem. Essa primeira parte nos leva às origens geológicas e ao próprio nome do petróleo. Olha só que interessante. O próprio nome já conta uma parte da história. Óleo de rocha. Os antigos já sacavam a sua origem mineral, por mais que a gênese dele seja, na verdade, profundamente biológica. Agora, o que é realmente fascinante aqui é como tudo, absolutamente tudo, precisa se encaixar com uma perfeição absurda. É tipo uma receita de bolo geológica que leva milhões de anos para ficar pronta. Matéria orgânica, cozinhada na pressão e na temperatura certas, que depois viaja até ser aprisionada. Se um único passo desses 5 falhar, pronto, a riqueza toda nunca se acumula. Ok, vão avançar bastante no tempo agora. O petróleo está aí há milhões de anos, mas como é que ele passou de ser só uma gosma curiosa que aparecia na superfície para se tornar o motor do mundo? Durante milênios, a humanidade basicamente usou o petróleo que encontrava boiando por aí. Mas o verdadeiro ponto de virada veio da necessidade. Quando o óleo de baleia ficou caro demais para iluminar as casas, a busca por uma alternativa barata levou até um cara chamado Edwin Drake. A perfuração dele, em 1859, não foi a primeira do mundo, mas foi a que provou que era possível extrair o tal óleo de rocha em escala industrial. A indústria do petróleo nasceu ali, naquele momento. Bom, com a indústria finalmente de pé, o próximo ato dessa história é sobre poder. Sobre como o controle desse novo recurso forjou impérios corporativos e redefiniu completamente a geopolítica mundial. Aquele caos inicial da corrida do petróleo deu lugar a uma ordem, digamos, brutalmente eficiente. O Rockefeller não se contentava em só extrair o óleo. Ele queria controlar os oleodutos, os vagões de trem, o refino, a distribuição, tudo. Ele foi o primeiro grande titã do petróleo, criando um monopólio de uma escala que ninguém nunca tinha visto antes. E este slide aqui ilustra de forma brilhante o que veio a seguir. Mesmo depois da Standard Oil ser forçada a se dividir por leis antitrust, as empresas que surgiram dela se uniram a gigantes europeias para formar um cartel global. Eram as 7 irmãs. Elas dominaram o mercado mundial por décadas, definindo preços e dividindo entre si o controle das imensas reservas do Oriente Médio. E foi aí que o petróleo transcendeu de vez o mundo dos negócios. A decisão do Churchill de converter a Marinha Real Britânica, que era a mais poderosa do mundo, do carvão para o óleo, foi um divisor de águas. O petróleo se tornou oficialmente um ativo estratégico militar indispensável. E o motivo para essa mudança é bem claro, né? Navios movidos a óleo eram mais rápidos, iam mais longe e, logisticamente, eram muito superiores. Para o Império Britânico, que dependia totalmente de sua marinha, essa vantagem era simplesmente inegociável. O problema? A Grã-Bretanha tinha muito carvão, mas não tinha petróleo. A segurança do Império passou a depender do controle de terras distantes, como a Pérsia. Mas esse domínio das 7 irmãs não ia durar para sempre. Vamos ver agora como o equilíbrio de poder começou a virar e de forma bem dramática. Por décadas, os países que literalmente tinham o petróleo debaixo dos pés recebiam só uma fração da riqueza. A criação da OPEP, em 1960, foi um ato de soberania. 5 nações se juntaram para mandar um recado bem claro. O recurso é nosso e as regras do jogo têm que ser nossas também. Em 1973, a OPEP usou seu poder pela primeira vez de forma contundente. E não foi por razões econômicas, mas sim políticas. O petróleo foi transformado abertamente em uma arma. O impacto foi um terremoto, um aumento de quase 400% no preço da energia mais importante do mundo, em questão de meses. A economia global foi jogada no caos. Este gráfico aqui mostra o tamanho do choque de um jeito bem visual. O mundo industrializado, que foi todo construído com base em energia barata, acordou de repente para sua própria vulnerabilidade. A era do petróleo barato tinha acabado, e a era da geopolítica da energia tinha começado para valer. E isso nos traz ao nosso capítulo final, a Era Moderna, onde a nossa capacidade tecnológica para extrair petróleo atinge seu auge, ao mesmo tempo em que as consequências de queimar esse petróleo se tornam, bom, inegáveis.
A busca por petróleo levou a humanidade a fronteiras realmente incríveis. O pré-sal brasileiro é um exemplo perfeito disso. Perfurar mais de 2 quilômetros de uma camada de sal instável, a 7 quilômetros abaixo da superfície do oceano, sinceramente, é um feito de engenharia que a gente pode comparar a ir à Lua. E aqui está o paradoxo final, a grande contradição. A mesma engenhosidade que nos deu o pré-sal agora precisa ser usada para resolver o maior problema causado pelo petróleo, a mudança climática. O maior sucesso da indústria se tornou também a sua maior crise. Por muito tempo, a grande questão era quando é que o petróleo vai acabar? Hoje, a pergunta mudou completamente. Não se trata mais de quando a oferta vai acabar, mas sim de quando a nossa necessidade, a nossa demanda por ele vai diminuir. E sobre isso, não existe consenso. De um lado, você tem a Agência Internacional de Energia, que viu um pico de demanda logo ali na esquina, impulsionado por novas tecnologias como os carros elétricos. Do outro lado, a OPEP argumenta que o mundo em desenvolvimento ainda vai precisar de muito petróleo para crescer. O futuro da energia está totalmente em disputa. E assim, a grande epopeia do hidrocarboneto chega a uma encruzilhada. Essa força que moldou o século XX vai ser simplesmente uma relíquia do passado? Ou será que a indústria vai conseguir se reinventar para um futuro de baixo carbono? A resposta para essa pergunta vai definir o próximo capítulo da nossa história.